Pessoal, a gente está tendo a honra de receber a professora Valéria Teles aqui no nosso estúdio para conversar com a gente. A professora Valéria Teles, além de nossa mentora, está ajudando em todo o desenvolvimento desse projeto. Foi ela que nos propôs, foi ela que nos instigou a ler o livro e a apresentá-lo e a interpretá-lo de forma diferente. De forma criativa. Sim. Exatamente. E aqui estamos aqui literalmente por causa dela. Aqui incentivou todo mundo, não é mesmo? Sim, verdade. Exatamente. Mas aí vamos aproveitar esse gancho da forma criativa também das ideias que o Bruno passa no livro. E aí, professora, aproveitando como a gente começa o nosso episódio piloto do podcast Com Inspiração Cai do Céu. Grande pergunta, né? Inspiração cai do céu, professora? Não. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Já me apropriando do vocabulário deles. Não sei qual horário você vai ouvir esse podcast. Eu sou a professora Valéria, leciono metodologia de projeto lá no curso de Design Interiores do IFAL. E a resposta para essa pergunta pode não ser muito legal, né? Mas a inspiração não cai do céu. Eu costumo dizer em sala de aula, nem olhem para o teto, né? Nem procurem a inspiração embaixo da mesa, porque a inspiração, na verdade, é um trabalho árduo de entrada de informação para que a informação possa sair, né? São processos mentais complexos e que devem, sim, seguir um método para que as respostas surjam. As soluções dos problemas, elas surgem a partir dos processos criativos. E a criatividade, o conceito de criatividade é buscar soluções para problemas. Então, a inspiração não cai do céu. Gostaríamos nós que ele caísse. É um grande mito, isso aí é a questão de etapas, né? Não podemos pular nenhuma etapa. Senão, a gente vai deixar um problema e depois vai ter que voltar para resolver e pode causar lá na frente. Exato. Na hora de projetar. Isso. E é uma grande fantasia, né? Uma grande fanfic que as pessoas fazem, que essa inspiração, essa criatividade vai surgir assim do nada. Pode acontecer, sim, que mas até que a criatividade é um dom de alguns escolhidos pelos céus. Né? A criatividade, ela é uma habilidade, como o André bem colocou, né? Uma habilidade construída. Eu também acho que é por aí. Falando nessa questão do método, da criatividade, como é que a senhora vê, professora, essa questão do surgimento da ideia de um podcast para abordar um tema acadêmico? Eu acho incrível, né? É preciso. Eu acho que já sou a maior fã, sou a fã número 1 do Pode Projetar. E foi muito legal, né? Os meninos foram desafiados a apresentar de forma criativa um resumo, uma crítica, o que fosse, né? O livro do Bruno Munari, Das Coisas Nascem Coisas, como uma atividade ali para composição de nota da componente curricular do curso de Design Interiores. E aí eles, como sempre, muito ansiosos. Professor, é para fazer o quê? Eu disse, é para fazer o que vocês quiserem fazer, né? E aí essa equipe, né, esse trio, trouxe um podcast para a sala de aula e eu achei incrível a ideia, fascinante, atualizada, né, jovem, com uma linguagem muito contemporânea, né, muito particular dessa nova geração, embora André queira descolocar outra. Eu sou um pouquinho mais velho, mas estou ali colado deles. Pois é. E aí eu disse, não, a gente tem que extrapolar os muros do IFAL ou a sala de aula, né? E levar essa discussão para mais acadêmicos de design interiores, de arquitetura, das profissões afins que projetam espaços interiores, né? Porque isso é importante, a gente aproximar os teóricos da prática, do cotidiano, né? Não achá-los tão distante. E aí os meninos nessa discussão trouxeram da forma deles, né? Numa linguagem muito, muito mais simplificada, embora o livro já tenha uma linguagem simplificada, mas uma linguagem atual, descontraída, leve, engraçada. Trouxeram essa discussão para a mesa sobre os conceitos de criatividade, de método, de metodologia, que normalmente é tido como uma componente chata, né? Para enquadrar coisas. E eu digo, não, a gente tem que levar isso para todo mundo. E eles prontamente toparam. E hoje a gente está aqui, no estúdio lindo, chique. A gente vê também como é bom uma professora, né? Que instiga a gente a correr atrás disso, de outras formas. Uma nova forma de aprender. De outras soluções, de soluções mais criativas, né? Eu acho que, assim, para mim, o grande benefício do podcast é sair realmente
realmente no âmbito acadêmico, Sim. né? A gente consegue derrubar, sair Sim. do interior ali da Universidade do IFAL e a gente acaba indo no Instituto Federal e a gente acaba indo além, né? Vocês estão nos ouvindo de casa, vocês podem ser das mais diversas áreas. Exato. E localidades. E né? localidade. Como a gente Exatamente. falou, né? É para qualquer pessoa pode assistir, pode ser um curioso, pode ser um aluno como nós. Então, assim, abrange, né? Leva para outros lugares, leva para outro patamar, assim, não só a sala de aula. Tem outras formas de se aprender hoje em dia, tem outras formas da gente fazer essa troca, ter essa troca. Exatamente. Como é para você, como professora, ver esse encontro do Instituto Federal, da academia, da universidade, do curso com a comunidade, quando a academia vai até a comunidade? Eu acredito que esse é o objetivo do Instituto Federal, né? É a tríade ensino, que é o que acontece em sala de aula, a pesquisa, que é o que acontece ali na busca pela inovação, e na extensão, que é quando a gente atende a comunidade. Então, isso é basilar, né, para nossa, tanto para a formação acadêmica, é a base mesmo. Então, é incrível quando dá esse match, usando esse linguagem jovem. Mas foi isso mesmo, match. Foi um super match. Match do que a gente propõe e do que os estudantes aceitam fazer, né? Acho que numa época de relações tão fluidas e de leitura tão escassa, né? Tão em conta-gotas, que é promovido ali pelas redes sociais, e essa confusão de que a gente lê um pouquinho, já sabe de tudo. Acho que retomar o exercício da leitura Sim. de forma tão prazerosa, né? Instrumentalizar a leitura para um podcast e assim fomentar outras pessoas a lerem e despertar essa curiosidade, esse interesse, é um ganho para todo mundo, né? Eu me sinto muito lisonjeada como professora de estar aqui nesse momento compartilhado, né, com vocês. A honra é nossa. E que vocês tenham topado esse desafio, né? Me surpreenderam, porque foram muito além do que eu havia pensado. E acho que é essa riqueza de ser professor e de ser aluno, né? Compreender que é uma colaboração mútua. É ensino, aprendizagem, ensino. A gente vai sempre construindo novos conhecimentos, entendendo novas etapas. Isso é fantástico. E foi um processo muito legal. Foi mesmo. Foi muito legal. Quando a Brenda propôs a ideia do podcast, que a ideia foi dela, né? A gente tem que dar o crédito a ela. Foi muito legal porque, assim, como a professora falou, o fato da gente instrumentalizar o livro para um podcast foi de uma aprendizagem para a gente muito maior do que uma mera leitura. Sim. Né? Acho que a gente assimilou bem melhor e compreendeu e até teve condições de elaborar algumas ideias bem mais próprias nossas, Sim, né? sim. Por causa dessa necessidade de instrumentalização para o podcast mesmo. Trazendo a vivência da tia, né? Sim, as experiências pessoais, a gente fez essa intersecção. Exatamente. Então, acho que o aprendizado é muito melhor, né? Quando a gente consegue compreender o exercício dele no cotidiano, né? Então, Sim. vocês, a partir da leitura do livro, compreendem que a metodologia é um caminho, né? E que os métodos, eles não nos ceifam a criatividade, mas eles instrumentalizam para um resultado mais assertivo. Isso é que é fundamental, né? Que a gente vai ali decompondo o problema, colocando as coisas nos seus devidos lugares para fazer uma compreensão de todas essas variáveis que compreendem o projeto de interiores, né? Que é ler o cliente em toda a sua totalidade, compreendendo quais são os desejos, quais são as necessidades, coloca tudo isso num grande caldeirão ali, a partir da decomposição desse problema em partes menores, para materializar a forma do espaço. Então, isso é fantástico, né? Quando a gente entende que tem um caminho, que esse caminho vai ser construído, que esse caminho pode ser aprendido. Essa é a grande questão, né? A criatividade, ela é uma habilidade a ser construída, não é um dom. Às vezes alguém tem alguma habilidade lá que foi melhor explorada na infância, né? Como desenhar, que é hoje a grande questão, como a pergunta, né, que surgiu. Um designer precisa saber desenhar? Ele precisa saber se manifestar graficamente, né? Não precisa ser um artista, como o Brenda tão bem colocou, mas ele precisa usar a ferramenta do desenho manual para elucidar uma dúvida em obra, para elucidar um pequeno detalhe ali para um fornecedor, né? A gente precisa ter essa percepção. Tem um exemplo que a senhora dá daquela escada. Sim, a escada. Eu amo Lembrei. esse exemplo de modelos, né? Eu conto essa historinha em sala de aula, né? A gente está sempre tentando aprender. Eu fui fazer uma escada, era uma escada que tinha um patamar muito complicado, com alguns degraus a serem vencidos. Eu desenhava no CAD, eu modelava no SketchUp e eu não conseguia compreender ali aquela complexidade. E aí eu peguei uma folha de papel
A4 e cortei a escada, porque ela tinha que chegar num determinado degrau para ter uma altura de 2,13 metros para encaixar uma porta de acesso a um outro ambiente. E aí foi uma dobradura de papel que me fez compreender, né, como que a escada funcionaria. Um modelo demonstrativo, Exatamente. né? Isso. Que serviu para testar, né? que serviu Isso. para iluminar seus pensamentos, né? Porque é aquilo, é uma forma da gente mostrar ao cliente, mas também é uma forma da De gente ver, compreender. para nossa A gente compreensão. elabora melhor, às vezes, com essa questão da manualidade mesmo, Exato. seja através de desenho de um modelo mesmo na E é construção. muito de um legal modelo. também ver que esse método aqui, que a gente leu no livro, é o que a gente está vivendo em sala de aula, né? Exato. Com o projeto que a gente está desenvolvendo, desde do briefing e tudo mais. Então, é muito legal isso, essa particularidade do nosso curso, essa interdisciplinaridade. Isso. Que é própria do design, né? Sim. Essa interdisciplinaridade, essa é uma ciência de fronteiras, né? É multifacetada. Há uma transversalidade entre os Exatamente, conhecimentos. entre os né? temas. E a gente tenta trazer isso para a sala de aula, né? O Munari é a porta de entrada, porque depois vocês vão lá para Miriam Gugel, vão para Dibs, vão para o Ian, esqueci agora, Higgins. E aí vocês vão compreender que nem tudo é linear, né? A gente vai colocando um modelo didático, mas que essas fases se comunicam, elas retrocedem, que os modelos saem do método cartesiano e vão ganhando outra organicidade, né? Pois é, em relação especificamente ao livro, assim, para mim foram 2 grandes achados, né? Essa desmistificação dessa inspiração que cai do céu, que o João tão bem colocou, e essa questão realmente de como o método veio para facilitar. Sim. Né? E aí, como a Brenda fala, que a gente usa método em tudo, e é isso mesmo. As matérias, as disciplinas, elas se encontram, se interlaçam, mas para desenvolver qualquer e todo trabalho a gente usa um método. E como fica mais fácil quando a gente o segue. E é exatamente isso. Como a senhora falou, é a porta de entrada. Então, para a gente que está começando, é muito bom a gente ler, compreender e tentar seguir isso, né? Lá na frente, a gente vai ver outras formas. Lá na frente, talvez a gente crie nosso próprio método. Mas é muito interessante a gente ter essa luz, por assim dizer. Eu acho que é uma formação de bagagem nossa também, que a gente quer compartilhar com quem está ouvindo a gente. Exatamente. E a gente vai ter outros temas, né? Outras leituras aí para recomendar, para a gente fazer, para que eles consigam, então, trazer essa linguagem para o cotidiano, né? A gente também tem Lawson, que vai falar um livro muito interessante, que é Como Arquitetos e Designers Pensam, né? E ele vai construir essa narrativa aí do processo criativo, da importância dele, vai falar um pouquinho da trajetória dos métodos no mundo, né? Quando isso começou a ganhar um outro contorno, quando isso começou a ser entendido como ciência. Então, a gente ainda tem muita coisa por aí, né? E de diversos temas, nem é só metodologia. E de outros convidados tão mais interessantes do que eu, né? A gente vai aí fazer uma série de podcasts aí para todo mundo. E estamos muito ansiosos. Muito ansiosos. Posso ter Professora, deixa eu abusar um pouquinho mais da sua boa vontade. Faz um convite. Faz um convite para quem está em casa, para ouvir os próximos episódios, para nos acompanhar. Então, você que está em casa, né, seja aluno do IFAL, da UFAL, de outra federal, de outras instituições de ensino superior particulares, ouçam esse podcast, né? Despretensiosamente, a gente está conversando sobre um tema que é muito corriqueiro e importante no exercício profissional do design de interiores. Profissionais também estão convidados a ouvir, né, e ver o podcast, refrescar a memória aí do método, entendendo que a gente quer aqui espalhar mesmo o conhecimento, né? E discutir questões através das perguntas que vocês vão enviar aqui para nós, logo dentro em breve, simultaneamente, né? Sim. A gente vai aperfeiçoando tudo. Então, não deixem de escutar, de recomendar. Estejam conosco, né? Que vem muita coisa boa por aí. E é bem isso que a professora Valéria falou mesmo, né? O que a gente quer aqui é espalhar a boa palavra, não sobre design, mas sobre criatividade. A gente quer trazer muita coisa boa, quer que vocês nos acompanhem aqui. Né? Acho que aqui vai ser tipo assim, se você não tem aquele tempo de ler aquele livro, vem aqui e tire suas dúvidas. E às vezes até para você entender, né? Às vezes, eu vi aqui aquele livro, mas não me interessei, ou então quero conversar com alguém sobre aquilo. Antes de comprar, antes de começar a leitura, quero aquelas dúvidas de sempre. Não quero ser um leitor solitário, vou conversar com alguém, vamos conversa conosco. Vamos trocar conhecimento. Vai ser uma troca. E de repente sugere. Uma troca constante. Uma troca constante. E se você é profissional de design, da arquitetura, de qualquer ramo da criatividade, quiser vir para cá, manda para o nosso e-mail, entre em contato com a gente. Pode e vem participar. projetar.
E você, nossos ouvintes, falem sempre conosco, deem feedback, deem sugestões, que a gente está aqui para atender Isso, vocês e quiserem para que a crescer gente- juntos. Se quiserem que a gente leia um livro, né? Podem, sim. Recomendem, nós Recomendem. faremos o possível, né? Isso. Aqui é Sugestão um de projeto livros. colaborativo. Exato. Vamos construindo coletivamente. Participativo, como o design é. E a gente tá Vamos- só no começo, né? Sim, Tá só vamos no agradecer começo. novamente Esse é o a nossa Obrigada, professora professora. por estar aqui. Pega de surpresa, mas muito feliz e grata pelo convite, pela concretização, né, dessa intenção que a gente tinha. Então, eu que agradeço a vocês, né? Eu muito estou muito feliz obrigado. e orgulhosa das A minhas gratidão é crias. muita. Obrigado. Então, um beijo para todo mundo. Nos vemos nos próximos aí. Obrigada, Obrigado. pessoal. Até a Até a próxima. Tchau, tchau. Stop. Obrigado.